Bem-vindos e bem-vindas ao canal da Inovação. Hoje estamos com Leonardo Fraceto, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura Sustentável. Olá, Leonardo. É um grande prazer ter você aqui hoje para essa conversa no canal da Inovação. Olá, o prazer é meu, agradeço aí a oportunidade. Leonardo, o INCT Nanoagro reúne pesquisadores de diversas universidades, né, e centros de pesquisa brasileiros para fomentar e promover esses avanços, né, na fronteira do conhecimento em nanotecnologia para uma agricultura mais responsável, né? Você poderia falar para a gente um pouco da história do Instituto e como é que se deu essa articulação? Bom, o Instituto, né, foi criado, ou ele existe, né, por conta de uma chamada pública, né, do governo federal. Então, é uma chamada do CNPq, que tem fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CNPq e CAPES. E a partir dessa chamada, né, os pesquisadores podem organizar redes temáticas de interesse estratégico para o país, submete-se uma proposta, essa proposta é analisada e uma vez que atenda, né, aos requisitos, os critérios de exigência da chamada, ela é aprovada. Então, o que a gente fez, né, eu coordeno o Instituto, essa proposta que foi aprovada, mas a gente já trabalhava com um grupo de pesquisadores em diferentes frentes, né, do uso de nanotecnologia para a agricultura. Então, já existia uma rede de cooperação, uma rede de interação entre pesquisadores, e o que a gente fez foi realmente desenhar essa rede de forma que ela pudesse contemplar parceiros em diferentes áreas, pudesse contemplar diferentes estados, porque, principalmente considerando a agricultura, se a gente quer desenvolver tecnologias, a gente tem que validar essas tecnologias em diferentes biomas, né? Não adianta só eu estou aqui em São Paulo, eu fazer testes de atividade biológica ou eficácia em campo nas condições que existem na região que eu estou. A gente tem colaboradores, né, parceiros do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, enfim, tem de diferentes regiões e isso abre também a possibilidade da gente desenvolver essas pesquisas com esse foco, né? Então, o Instituto ele nasceu já porque existia já uma rede de cooperação entre pesquisadores que que casou muito bem com a chamada e com a área que é uma área estratégica para o país. Bom, muito legal aí essa trajetória, né? Quer dizer, você teve uma rede que se formou organicamente, né? Vamos dizer Sim. assim, e aí entra a importância do Estado, né? Seja para criar ou para reforçar articulações, né? Pré-existentes, né? Eu gostaria então que você contasse para a gente um pouco das inovações desenvolvidas, né? Para controle de pragas e doenças, nutrição, estímulo de crescimento vegetal. Eu vou só reforçar um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Que é importante considerar também que uma das principais atividades, né, dentro do INCT é que a gente faça pesquisa que tenha interesse em desenvolver conhecimento, qualificar pessoas, mas também que essa pesquisa ela seja, vamos dizer assim, que a gente tenha uma comunicação, uma transferência dessa informação para a sociedade. Então a gente tem diferentes formas de fazer isso, né? Uma delas é através de inovação, então, e aí, por conta disso, eu vou chegar na sua pergunta, né? Então, através da inovação, a gente pode transferir o conhecimento para a sociedade. Olha, a gente está fazendo pesquisas, essas pesquisas têm provas de conceito que são muito eficientes ou são muito boas, e a gente pode fazer cooperações com empresas ou startups para que isso chegue no mercado e, no final das contas, vai ajudar o produtor, vai gerar produtos com melhor qualidade, vai preservar mais o ambiente. Então, essa é uma das formas. A outra forma é realmente se comunicar, então, para a gente, como momentos como esse, né, que a gente pode falar com a sociedade, né, e realmente trazer o que a gente está fazendo. Então, dentro do INCT, né, a gente está organizado em grupos de pesquisa em diferentes áreas. Então, a gente tem áreas que vão para controle de pragas e doenças, na parte de fertilização, parte de sensores. Tem diferentes planos de diferentes áreas de trabalho, grupos de trabalho. E aí, dentro desses grupos de trabalho, a gente já tem tido alguns resultados que têm sido interessantes. Então,
cito, por exemplo, um sistema que é um sistema de um herbicida encapsulado em nanopartículas, e a gente conseguiu, por exemplo, reduzir a quantidade desses herbicidas. Se tem uma molécula que, hoje, um produto comercial, eu faço uma aplicação de 2.000 gramas num hectare, com esse tipo de tecnologia a gente pode aplicar 80, 100, 150 gramas por hectare. Porque quando a gente faz uma associação com nanotecnologia, a gente melhora a forma como esse herbicida é absorvido pelas plantas, e aí a gente melhora, de certa maneira, a eficácia dele, com uma menor quantidade de ingrediente ativo. Isso traz um monte de benefícios, né? A gente tem projetos, né, de pesquisadores. Esse de herbicida é um dos projetos que eu acabo sendo um dos principais coordenadores, mas tem outros projetos, né, dentro do INCT que são coordenados por outros colegas, e aí eu cito, por exemplo, tem um projeto que é do professor Alley com a professora Medeia, que eles trabalham com sistemas de liberação de óxido nítrico. Esses sistemas, eles podem ajudar as plantas em condições de estresse, então eles têm validações já em campo que, se você tem uma condição de seca, o tratamento dessas plantas com esse tipo de formulação reduz o impacto dessa seca nessas plantas. A gente tem um grupo do Rio Grande do Sul que trabalha com chamada língua eletrônica, então eles desenvolveram sensores que são capazes de monitorar moléculas que são moléculas sinalizadoras entre organismos. Então, se eu tenho um organismo macho, um organismo fêmea, eles se comunicam por moléculas, a gente chama isso de semioquímicos, e essas moléculas fazem com que a fêmea atrai o macho e vice-versa, e isso acaba sendo um problema porque os organismos se reproduzem. Então, elas desenvolveram uma tecnologia para detectar se esse tipo de molécula está presente ou não. Porque se está presente, significa que tem organismos produzindo esses sinais. Então, a gente chama, né, a tecnologia de nariz eletrônico, né, justamente pela capacidade de estar identificando essas moléculas. A gente tem sistemas que são sistemas para controle de pragas e doenças, então tem associação com nanopartícula de inseticidas, e aí a gente observa que se a gente faz tratamento das plantas, como um sistema convencional de aplicação nas plantas, esses sistemas eles protegem essas moléculas de degradação por radiação ultravioleta, e aí isso faz com que essas moléculas fiquem mais tempo podendo ter uma ação contra os insetos. Então, tem várias estratégias, né, que a gente tem dentro do INCT, né, a gente tem vários tipos de projetos dentro do INCT que têm sido desenvolvidos na bancada, e aí a gente está sempre nessa busca por parceiros para que eles possam fazer realmente o escalonamento, fazer todo o processo que a gente não consegue dentro da universidade ou mesmo dos institutos de pesquisa que nós estamos associados, né? Perfeito, né? E como você falou, né, Leonardo, se a tecnologia não chegar à sociedade, né, você não tem um impacto realmente, né? E você comentou uma coisa interessante, o Brasil é muito grande, né, muito variado. Como é que isso funciona em termos das inovações? Por exemplo, elas são divididas em culturas. Uma cultura de soja de uma determinada região, a inovação ela vai servir para a cultura de soja de outra região? Como funciona isso? Então, a princípio, né, quando a gente trabalha dentro do INCT, né, como eu falei, existem subprojetos onde existem pesquisadores, associações de pesquisadores do INCT que trabalham para determinados problemas, né? Então, quando a gente está trabalhando esse problema, a gente está olhando, óbvio, a gente está olhando commodities, a gente está olhando milho, soja, algodão, enfim, mas também a gente não está limitado só a fazer testes de tecnologias para commodities, porque a gente sabe que realmente existe a demanda também de agricultores familiares, demanda de agricultura orgânica, por tecnologias, por inovações, né? Então a gente não restringe os projetos ou subprojetos a culturas que sejam só culturas de grande interesse econômico, vamos chamar assim, né? Então, com isso, o que acontece é que
eu estou trabalhando aqui com um nicho que é para soja, sei lá, um controle de uma praga, uma doença em soja. Quando eu tenho bons resultados nessa condição que eu estou, da região que eu estou, o que a gente faz é, poxa, precisamos validar isso numa região que seja um outro bioma. Então, a gente tem colegas que estão no Rio Grande do Sul, a gente tem colegas que estão no Mato Grosso, e aí a gente começa a verificar a possibilidade de validar essas tecnologias nesses biomas. O que pode acontecer normalmente é que cada bioma ele tem uma característica, que seja temperaturas que sejam diferentes, questão de umidade ou de pluviosidade, enfim, ao longo de um determinado período, né? Então, a gente não parte do princípio de tentar fazer tecnologias que sejam exclusivas para biomas, mas a gente tem que garantir que pelo menos elas possam ser utilizadas em diferentes condições. Isso traz um avanço para a gente, porque por muito tempo, né, as formulações que são utilizadas no agronegócio, elas vêm de modelos de usos de países de clima temperado. Então, a gente está desenvolvendo tecnologias para uma condição de agricultura tropical. Tá? Então, mesmo dentro de uma condição tropical, a gente tem diferentes características. Então, a gente tenta validar mais para garantir que a gente realmente não tem uma coisa específica para um determinado bioma ou uma cultura específica. Tá? Então, mais ou menos isso. Então, a gente não tem uma... Fala assim, eu quero resolver um problema desse bioma específico. A gente está tentando validar. Mas certamente a gente pode ter mudanças de performance, e aí é onde a gente pode entrar, porque se eu tenho uma mudança de performance em uma formulação que não funciona muito bem para uma condição de cerrado, a gente pode entender por quê, e aí tentar fazer modificações para garantir que essa seja uma tecnologia mais ampla. Perfeito, Leonardo, muito bacana, tá? Obrigado pela entrevista e Imagina. parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço e fico à disposição. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.